Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. É o nosso programa Em Comunhão. Todas as semanas a gente se debruça sobre um tema, faz uma mesa redonda, conversa assim, de forma bem espontânea sobre tantos assuntos que são importantes para a nossa vida. E pode acreditar, nós dependemos bastante desse interesse que você tem em acompanhar cada assunto e até mesmo se você pode dar uma resposta para nós, alguma questão que você possa trazer, será sempre bem-vinda. E nesse programa, como é de bate-papo, eu tenho sempre a alegria de trazer certas pessoas que possam conversar conosco. Até porque nós vamos refletir, vejam bem, sobre os cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Nós vamos passar um tempo logo de início para podermos entender esses cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. E a alegria de contar aqui com a minha querida amiga Maria Helena Malta, ela é voluntária da equipe de coreografias do Santuário Nacional de Aparecida, para lá de redentorista, sempre trabalhando conosco, ensinando nossos seminaristas. Seja bem-vinda, querida Maria Helena. Muito obrigada, padre, muito obrigada ao programa por ter nos convidado. Isso. E também a alegria de contar com a Rosilene, esposa do Wagner, né? Que está controlando a Marilene ali da sua cadeira, mas você faz parte das equipes de Nossa Senhora, é isso? Sim, da equipe de Nossa Senhora. Há quantos anos já na equipe, mãe? Há 18 anos. 18 anos, né? anos. E vocês agora exercem alguma responsabilidade especial? No momento, eu e o Wagner somos um casal setor de Aparecida. A gente são responsáveis pelo setor de Aparecida. Ah, vocês vigiam todos os outros casais? Somos, assim, responsáveis por 104 casais. 104 casais. Aqui no setor de Aparecida, 104 casais. E que formam mais ou menos quantas equipes? São 18 equipes. 18 equipes? 18 equipes. Que beleza. Geralmente montado de 5 a 7 casais. Certo, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre essa história sim. dos casais, né? E aí estamos então sempre nessa conversa, nesse bate-papo, procurando aqueles leigos e leigas que realmente, eu diria, são produtivos, agem, atuam, tem alguma forma de evangelização, de vivência cristã em comum, em comunidade, e são essas pessoas que vão nos ajudar a refletir sobre isso. Porque, não esqueça, quando nós usamos esta palavra leigo ou leiga no contexto da igreja, não estamos usando naquele sentido comum que diz, eu sou leigo no assunto, eu não entendo nada. É exatamente o oposto. O leigo e a leiga cristã é aquele eu entendo, eu sei, eu estou por dentro, eu participo, eu atuo, eu tenho uma responsabilidade. É aí que ele recebe esse batismo de leigo e de leiga. Vocês veem como a igreja contradiz um pouco a sociedade, né, Maria Helena? Com certeza. E nesse ponto, então, primeiro, vamos chamar um versículo bíblico. Mateus, capítulo 13, versículos de 13 a 16. Escutemos assim com muita atenção, porque o versículo, ele, no certo sentido, vai conduzir a nossa conversa. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se salgará? Não serve mais para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída no alto do monte não pode ficar escondida, e também não se acende uma luz para pô-la debaixo de um móvel. Pelo contrário, é posta num candeeiro, de modo que brilhe para todos os que estão na casa. Assim deve brilhar vossa luz diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Maria Helena, como que esta palavra, esses versículos do Evangelho de Mateus ressoam com você? Você já deve ter ouvido muitas vezes esse texto, já deve ter ouvido também muitas explicações, né? Como que ressoa aí no seu coração? Padre, tantas vezes, né, ela já vem com a gente desde a tenra idade. É verdade. Até assim, a questão da nossa família, né, que é o lugar primeiro da nossa vida. Quando a gente ainda é pequeno, a mãe citava, sem muita compreensão, explicando pra gente que a gente era chamado a ser alguma coisa que a gente não podia ser. Ela falou assim, uma comida sem sal não tem graça.
E a gente aprende desde muito pequeno que você é chamado a ser algo, a ser importante, a ser sabor dentro da vida, na própria e a do outro. Então, isso é muito importante. Então, ele tem um sentido muito amplo, muito grande e, ao mesmo tempo, com palavras assim, tão doces, tão fáceis, de fáceis compreensão, né? Então, isso eu acho que mexe muito com a gente. Ser chamado a ser sal e luz na sua vida e na vida do outro. Não ter sal, não ter luz, ser um cristão sem sal e sem luz, como que ecoa em você? Ser um cristão sem sal, sem luz, para mim, é ser um cristão, não ter amor no coração. Sim. Primeiro momento que a gente tem que ter para ser cristão é ter o amor de Cristo no coração da gente. Porque quando a gente vai sair para ajudar outras pessoas na comunidade, vamos falar até dentro da casa, dentro do nosso casamento, que a gente, no sacramento do matrimônio, a gente aprende que a gente tem que ser luz primeiro para o marido para a gente, e nós, como casal, ser luz dentro de casa para os nossos filhos. E essa luz não pode ficar limitada dentro de casa. Essa luz tem que sair também para outras pessoas. Sim. O que a gente quer de bem para a gente tem que querer esse bem para o próximo também. Sim. E a luz é quem? É Cristo. Nós somos simples instrumentos de Cristo. Ele nos usa. Ele nos ama e Ele quer que a gente use desse amor dele para outras pessoas, para o próximo. Ou seja, um cristão sem luz, um cristão sem sal, não é mesmo? É absolutamente inútil. Ele, na prática, ele anula o batismo que ele recebeu. Ele não leva em frente aquilo que realmente ele deveria ser o comunicador, deveria ser o testemunho da vida dele, né? Então, quando a gente diz assim, esse é um leigo cristão, essa é uma leiga cristã, eu já estou contando com pessoas que estão dispostas a manter a luz acesa e a manter o sabor do sal, né? Não só ali dentro da comunidade da igreja, mas dentro de casa, no trabalho, na política, no serviço, na economia. Aquela pessoa que eu sou cristão, eu sou cristã, e isso prevalece sobre os outros papéis que eu possa ter dentro do mundo. Creio que vai por aí mais ou menos o grande sonho de Jesus, né? É o grande sonho de Jesus, com certeza. Eu tenho a impressão, né, Marilena, que quando Nosso Senhor propõe essas duas imagens para nós, ele dá sei lá, ele tenta tirar de nós aquela tentação do sucesso. Você não acha por quê? Afinal, ser sal não vai para o palco, sal. Não. Ele aparece ali, né, no alimento que se faz. É a figura invisível, né, invisível, padre? Mas sem ele, aquilo não tem sabor. Graça. Né? Se nós pensamos na lâmpada, a lâmpada a gente só percebe que não está funcionando se ela está queimada. De resto, ela não é contemplada. Não. A luz que ela irradia para nós, isso sim a gente sente. Mas a lâmpada como tal não é objeto de admiração, objeto aí de qualquer tipo de veneração, né? Creio que em tudo isso entra para nós o ser cristão sem precisar ter poder dentro da sociedade, sem precisar ser quem manda, quem faz as coisas acontecerem, né? É uma presença muito mais de um ativismo que brota de dentro da pessoa, né? Que ela faz acontecer. E vocês aí, o que seria que o sacramento do batismo, que confere para nós a dignidade de filho de Deus, né? Será que nós temos consciência de que esse sacramento é a minha ordenação? Eu deixo de ser pagão e sou ordenado. Uma ordenação que é mais importante do que a ordenação do padre, do bispo, do papa, é esse sacramento do batismo que realmente penetra a minha vida e me dá, digamos assim, uma opção radical. Não vou ser muçulmano, não vou ser budista, vou ser cristão. Será que esse sacramento do batismo, ele tem tido essa relevância ou é uma cerimônia social? Sim, com certeza, quando a gente é batizado, a gente recebe o próprio Jesus dentro do nosso coração. Sim. Então, se a gente recebe Jesus, a gente já começa a ter essa mudança dentro de nós, né? Desde pequeno a gente já tem essa mudança. A partir do momento que a gente é batizado, Deus está com a gente, né? Então, assim, no momento que a gente quer mudar
quer mudar as coisas na gente, sair do pecado, e a gente só consegue sair do pecado se a gente realmente põe Deus na vida nossa. Se a gente não põe Deus na vida da nossa, a gente por si próprio a gente não consegue mudar, né? Então é muito importante a gente tentar pelo menos sair do pecado, né? Não viver no pecado. E é através do batismo que a gente é libertado do pecado. Certamente, o batismo liberta, o batismo dá a marca do Cristo ressuscitado. A minha preocupação é essa, a gente faz uma pastoral de batismo, né? Mas nessa pastoral parece que aquilo não é absorvido para valer, né? Às vezes tem a impressão, e o Brasil foi muito claro nisso, de reduzir o batismo a um compadrismo. Comadre, compadre, né? E tem uma preocupação imensa com a consagração à Nossa Senhora. Ai de nós se não fizermos isso, né? Mas o sacramento, que aqui a gente chama graça santificante, que aquela criança está recebendo, e que São Paulo dizia, é um novo nascimento. Ela está nascendo agora para Deus, ela está sendo registrada no coração de Deus, né? É muito importante que tenha um pai e uma mãe que registraram, mas essa criança está tendo um novo nascimento, né? E era bonito a cerimônia da imersão. Hoje a gente só derrama uma aguinha na cabeça, né? A imersão pegava a criança, jogava lá no fundo, quase que dizendo, você se afoga porque você vai nascer para Deus. Agora você pertence totalmente a Deus, nosso Pai. Primeiro você é cristão, o resto vem depois. Então, eu ainda me apego na palavra que o senhor disse, a questão do rito social, né? Fica muito evidente em algumas condições de que passar pelo batismo faz parte do rito, assim como a primeira comunhão e muitas vezes o casamento, que eu passei pelo batismo, então é uma grande festa, parece que você está sendo lançado a uma sociedade, e não é essa a nossa preocupação. A gente tem que estar, né, confiante nesse amor de Deus, nessa libertação, nesse ressurgir das águas, sabe? Quando o senhor falou da imersão, eu acho isso tão bonito, né? Como a gente vê, né? Agora a aguinha é só colocada, mas o ressurgir mesmo, o aparecer das águas para dizer, eu estou inteiro nisso, eu estou vivo, eu posso me entregar. Então, a partir do batismo, nós somos chamados a ser missionários, né? Começa aí, desde pequenininho, a nossa missão de levar Deus às pessoas, né? De tocar no coração. Então já começa com o pequenininho. Então a gente tem que deixar um pouquinho de lado essa ideia do rito de passagem social. Ah, vamos batizar, vai ter um churrascão. E o que fica, sabe, é a beleza, o encontro social, e não se aprofunda exatamente no batismo, no ressurgir, no nascer em Cristo. Né? O Espírito Santo, a ação do Espírito Santo ali. Então eu acho que a gente precisa repensar isso nos cursos de batismo mesmo. Certo. Né? Tratar isso com... eu penso assim que a liderança que está ali dentro do curso de batismo, as pessoas que estão ali para fazer os cursos, elas precisam passar isso com muita fidelidade aos pais e aos padrinhos que estão chegando. E a responsabilidade do padrinho de estar atuando nessa vida da criança, sabe, de estar junto. É sinodal, né? Caminhar junto. Caminhar juntos. E evidentemente que a Igreja Católica, de modo especial, né, criou uma indústria de celebração sacramental, sabe, em que a dimensão espiritual quase que desaparece totalmente de vista, né? Infelizmente. Porque é um evento familiar, todo mundo está ali presente, mas é um evento social, tem que retumbar na sociedade, tem que ser algo que todo mundo perceba, entende? Agora, a dimensão espiritual daquela graça que aquela criança está recebendo, isso parece ficar mais nas fotografias e nas filmagens que se fazem na festa posterior. E isso que atinge o batismo hoje é uma calamidade total no casamento, né? Então, a dimensão de intimidade, interioridade desses sacramentos, ela é devorada por esse tsunami de ser um acontecimento social que todo mundo fica sabendo, que todo mundo coloca roupa nova, que todo mundo aparece, que vai ter festa, que vai ter isso, aquilo. E que hora que a gente percebe que está havendo um milagre naquela vida, né? Uma pertença a Deus
para o resto da eternidade. Eu acho que é alguma coisa de se pensar. Mas, no fundo, a gente pode dizer, não é, que é o batismo que nos faz ser leigos e leigas dentro da igreja? Com certeza. A gente aprende, que nem eu. Eu já faz 21 anos que eu sou catequista lá na minha comunidade. Sei. Então, é um despertar mesmo. Quando a gente é batizado, a gente é um despertar, a gente aprende com os pais, a gente aprende com os padrinhos. Eu tenho uma madrinha que, assim, que me ensinou a importância da gente procurar Deus, a importância da gente viver com Deus, porque se o leigo não estiver próximo de Deus, ele não consegue nada. Então, com certeza, no batismo, a gente aprende que a missão nossa é seguir Cristo, seguir os ensinamentos de Cristo, colocar em prática. Um leigo que não põe Cristo em primeiro lugar na vida dele, ele não consegue ser leigo. Não consegue. Eu, como catequista, há esses 21 anos, eu sempre, quando vou preparar a catequese, a gente tem que se preparar, a gente tem que pedir que Deus manda o Espírito Santo, porque a gente falar com criança não é fácil, né? Eu que sei. Acho que até que é mais fácil que falar com adulto. Então, a gente tem que ter essa importância da vida da gente saber que a missão é nossa. Jesus, ele deixou a missão para nós fazermos, para a gente seguir, colocar o pé no chão e seguir e levar outras pessoas, né, nessa missão. Conta um pouquinho para nós essa história de ser uma jovem que participava para se tornar uma mulher que a gente pode chamar plenamente. Marilena é uma leiga nesse sentido positivo do termo, de alguém que atua de forma consciente dentro da comunidade, né? Sente o seu direito de atuar e a partir do batismo, né? E de que forma que você foi entrando e atuando, como até hoje? Eu não vi você ainda aposentada da igreja. A aposentadoria vai vir da igreja para mim, eu acho. Chega, sai. Então, padre, isso como o senhor falou, a gente começa desde muito novo e tudo começa dentro de um lar. Sei. Nada é sozinho, a família é isso, esse sustento na vida da gente, né? Então tem o batismo, muito mais do que uma missão social, é abraçar, né, essa missão de levar Cristo ao outro e de viver nessa graça. E o leigo, ele é chamado para isso mesmo, para ser luz na vida do outro. E eu muito cedo comecei com isso, sim, lá na minha comunidade, a gente nem tinha direito a uma comunidade estabelecida. Nós assistíamos a missa e fazíamos os encontros na capela de São Vicente de Paulo, aqui em Aparecida, lá dentro do asilo. E a gente se encontrava às tardes, nós criançadas, assim, sabe? Que a gente achava que era grupo de jovens, tudo criança. Isso, tudo metido. E a gente que resolvia as missas e nós que juntava o grupo para cantar e o outro que ia fazer leitura. E assim a gente foi aprendendo. E lá na Vila Vicentina nós tínhamos umas senhorinhas, elas eram uma santinha, estão tudo no céu, com certeza. E elas, de um jeitinho muito humilde, muito simples, elas seguravam as nossas mãos, sabe, assim, com um jeito muito catequético, mas assim, ia ensinando e aquilo foi fomentando na gente esse desejo de fazer parte, de estar inserido numa comunidade, mas não é só ser número, mas ser uma peça importante ali dentro, de levar o amor de Deus para o outro, dentro da nossa pequenez, da nossa simplicidade. E assim a gente foi crescendo e tal, depois realmente jovens, participando. Eu sou fruto de uma época muito boa, sabe? Tínhamos muito encontro de jovens aqui em Aparecida, e o grupo dali passava o dia inteiro no santuário, outro dia o dia inteiro dentro do seminário, e tudo que estava, catequese, a gente se envolveu muito jovem na catequese. Eu até cheguei a comentar por uma ocasião com o senhor, de estar em casa e sair com seminaristas de grupo, assim, 2 em 2 para fazer a catequese. A gente criança, imagina, falar de Deus para outra criança. Então, mas do nosso jeito, eu acho que a criança até se sentia envolvida, inserida e queria ser como a gente, sabe? Então, dentro da nossa pequenez, a gente acabava meio que ajudando a outra criança a estar dentro dessa missão de Cristo, né? E assim a gente foi se envolvendo, cada hora é chamado, porque eu sempre falo isso e eu acho que a Rosilene vai confirmar, aquele que não tem tempo que é chamado.
entendeu? Então, quando você fala assim, ai meu Deus, eu não vou fazer isso porque eu estou tão sem tempo, quando você vê, você já está inserido, você está envolvido, você está dando palpite, você está querendo ajudar de alguma forma. Você tem essa ação. Então, o leigo é tudo isso, né? Eu adoro quando o senhor fala assim, que o leigo é o sentido contrário. Aqui o leigo é aquele que conhece, aquele que é o atuante dentro de uma comunidade cristã, né? O contrário do que a palavra reflete, aquele, eu sou leigo nesse assunto. Eu vou ao médico, eu não conheço, eu sou leigo. É diferente a nossa atuação dentro da igreja. Nossa, gente, a gente é a coisinha, sabe, assim, a sementinha da mostarda dentro de uma comunidade cristã, mas dentro dessa nossa simplicidade, de a gente conseguir tocar um coração e ir adiante, levar um pouquinho desse amor de Deus e tocar no outro, eu acho que a gente já tem uma caminhada bacana enquanto leigo. Sim. Isso, Rosilene, funciona como dentro do movimento familiar? No movimento familiar, a gente, assim, que nem eu e o Wagner, né? Nós sempre, assim, estamos em oração. Importantíssimo. Estamos em oração sempre, porque, que nem os filhos nossos, né? Eles vão aprender com a gente. Nós somos espelho para os nossos filhos. E a gente tem essa graça. Quando que nem ela falou assim, a gente fala, a gente não tem tempo, a gente tem tempo sim, porque o tempo é a gente que arruma para ajudar dentro da comunidade. Eu vou falar da experiência minha, padre. Sei. Eu, assim, desde nova também, eu já tinha aquele chamado de Deus, que eu tinha vontade de ajudar em alguma coisa dentro da comunidade, ajudar em alguma coisa. E eu falava para mim assim, meu Deus, o que eu posso fazer? Parece que eu não tenho dom nenhum. E daí é a hora que a gente vê que a gente tem o dom, sim. A gente tem um dom e a gente sai, a gente quer ajudar. E daí é a hora que a gente sai e para ajudar, a gente também é ajudado. Eu sinto essa graça na vida dentro da minha casa, com meus filhos, porque eu tenho 3 filhos. Eu tenho 2 no meu casamento, né, que é a Natália e a Maria Clara, e tem o Wagner, que o Wagner foi pai solteiro. E a gente percebe que isso aí espelha, tá dentro de casa, nos filhos da gente. Eu tenho a Natália, que também é catequista lá no São Pedro, né, no bairro, no Itaguaçu. Ela já faz 8 anos que ela é catequista também. A Maria Clara, que está com 17 anos, e eu vejo assim uma graça. Quando a gente vê essa graça nos filhos da gente, a gente fala, nossa Deus, como que o Senhor é bom com a gente. A Maria Clara, desde pequenininha, já como coroinha. Agora ela é leitora lá na comunidade de Santo Afonso, ela tem 17 anos. Sim. E ela, assim, a gente vê um jovem, assim, também lá, ajudando dentro da comunidade, a gente fala assim, ó, valeu a pena, Deus, e tá valendo a pena. Porque quando a gente ajuda, a gente é ajudado. Você acha, Marilene, que ainda falta muito para que a igreja, até mesmo a instituição da igreja, que o Papa venha citando, eu quero igreja em saída, né? Eu quero casais, eu quero políticos que sejam honestos, sejam realmente em favor do povo. São uns sonhos assim meio exuberantes, né? Mas você acha que esse sonho vale a pena levar em frente? É um sonho que a gente tem que sonhar junto, né? E caminhar junto. E eu acho que a gente não pode desistir. O Santo Padre, ele daquela sabedoria que eu vou falar, por isso que eu falo o Santo Padre, né? Que é o santo. Ele nos convoca a estar junto em saída, a segurar na mão e caminhar juntos. Então eu acho, Padre, que a gente não pode ficar nessa coisa assim, eu acho que não vai dar certo, sabe? Não, a gente é chamado a fazer a diferença. Cada um de nós tem essa missão. Então se a gente juntar e fazer essa... Eu acho que nós vamos conseguir sim, sabe? Dentro da igreja, começa com um pouquinho e vai crescendo e isso vai ser o alicerce. Nós somos chamados a isso. Já faz tempo, desde o Concílio Vaticano II, nós somos convocados a isso, né? E hoje, mais que nunca, o Papa está dando essa abertura, né? Essa coisa dele colocar as mulheres ali, trabalhando com ele. Olha como nós nos sentimos importante, sabe? Nossa, mas depois de 2000 anos agora? Não, é agora, é já. É mais importante que nunca, sabe? Ser alguém e caminhar junto e ir para fora. Eu acho que a gente tem condição sim, Padre. Não é só sonho. Eu acho que a gente está começando a caminhar, sabe? Começando a dar passos para isso. Senão, nós não estaríamos aqui conversando com o Senhor. 2 leigas, 2 donas de casa, mães,
mas estamos aqui discutindo dentro da nossa simplicidade, da nossa pequenez, mas do nosso amor, né? Como irmãos e gente que caminha junto. E eu vejo na medida em que alguém se organiza, como no caso aqui da Rosilene, né? Organizados assim já numa estrutura de casais, né? Isso traz ainda uma força muito maior de não depender do padre, embora cada equipe de Nossa Senhora queira ter um padre, de um mas conselheiro, eu né? bato sempre, não dependa, a missão de vocês não depende de padre, a missão de vocês depende de como vocês são casais, né? Lutam, brigam, rezam, se encontram, desencontram, mas são casais que tentam se ajudar mutuamente a seguir em frente e a dar essa presença no todo da comunidade. E realmente, padre, quando eu com o Wagner fomos chamados para tomar conta do setor, né? Ajudar. A gente, às vezes, a gente fica com aquele medo, fala, nossa, mas nós não vamos ser capazes. E a gente é capaz de tudo se a gente estiver com Deus. Exatamente. A gente é capaz de tudo, porque quando eu falo assim, a gente faz, primeiro a gente tem que dar o sim nosso, né? Tudo que a gente for ajudar, a gente tem que dar o nosso sim. Porque Deus, ele tá assim, com o braço aberto o tempo todo pra gente. Ele quer a nossa ajuda, senão ele não ia dar o dom pra gente. Então eu falo pro Wagner assim, nós vamos ser capazes. É lógico que a gente tem que, às vezes, deixar muita coisa do lado pra gente, porque são 104 casais, né? Então, assim, a gente tem que estar disposto a ajudar essas pessoas. Nós dois estamos em busca da santidade como casal e eles também estão em busca da santidade. Então, se a gente falar, pensa bem, se todo mundo falar não, o movimento não vai para frente. Claro. Né? Então, a gente tem que confiar em Deus, que a gente fazendo a nossa parte, a gente está sempre em oração, a gente consegue as coisas sim. É o primeiro ano nosso, a gente fica 3 anos no movimento, nessa ajuda como casal setor, e vai vir outros. Uhum. Né? Vai vir outros casais, já, Sim. quantos anos que já tem a equipe, né? Então, assim, a gente tem que saber que a gente é importante para Deus. Isso, creio A gente que é importante para Deus. Creio que é importante isso, é importante que o leigo... seria muito bom que todo cristão, toda cristã passasse a se chamar, eu sou leigo católico, eu sou leiga católica, assumindo essa dinamicidade que é e essa responsabilidade. Diminuir um pouco o lado de clericalismo, como se tudo dependesse do clero, entende? E a gente é só executor. Não, as iniciativas brotam porque eu sou batizado, né? E a importância de que isso vá sendo assumido, e o Papa está abrindo espaços, né, para que isso aconteça, de não ser um cristão intimidado, ou um cristão só de consumo. Vai, consome, comunga, faz isso, vai embora. Eu tenho uma missão na minha família, na minha sociedade, no meu trabalho, onde quer que seja, e uma missão como cristão, não apenas como profissional, tem uma missão como cristão. Senão, realmente, o nosso ocidente cristão vai se perdendo ao colorido cristão, vai se desbotando e a gente vai ter um tipo doloroso da pessoa batizada indiferente. Não sou nada, nem carne, nem peixe, não estou nem aí com nada. E, enquanto possível, são aqueles piores que combatem, né, a própria igreja, são esses cristãos indiferentes. Então vamos aqui encerrar esse programa agradecendo a você, Maria Helena, o seu testemunho, viu? Agradecendo a você também, Rosilene, né? A você, ao Wagner, que está apreciando de longe, e a você que está conosco, muito obrigado pela sua presença. Pense um pouquinho, você é batizado, você é leigo, você é leiga cristã. Seja um leigo ativo, consciente, disposto. E aquilo que você puder estender as mãos e ajudar, vamos caminhar juntos, porque o mundo está precisando novamente de bons cristãos, de boas cristãs. Fique com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser. Amém.